de lazer na presença do Senhor. Sim, é lazer, é o melhor momento que nós temos. E vai então abrir a palavra de Deus. E vamos começar assim. Há momentos que eu estava a dizer que os pregadores, quando estão a enfatizar a situação da oferta, muitos fizeram filhos de Deus perfeito, filho de Deus, cansarem-se. E porque eles ficam ateados àquela palavra de Gênesis. Mas eu hoje lhe trago uma palavra que muitos líderes têm trago, e eu tenho o lado profético, e quando o Espírito Santo fala sobre a palavra, ele vai certamente para meu lado jurídico espiritual, que é o lado do ensino, que é o lado dos tribunais. Nós, os profetas, trabalhamos muito com os tribunais de Cristo, muito. Nós somos capacitados a levar pessoas ao tribunal e serem atendidos em situações emergentes. Mas Deus mais falou com os profetas sobre a oferta do que com qualquer outro campo. Os profetas são os que mais ouviram, os que mais entenderam de sacrifícios, e este legado é passado para nós. Mas como passado para nós? A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que habitava em Elias foi o mesmo que habitou em João Batista. E o mesmo que habitou em João Batista acabou por habitar em Jesus Cristo. Portanto, o nosso corpo desaparece, claro, o nosso corpo desaparece, mas o Espírito não morre. Eu venho lhe dizer aqui, o Espírito que está em ti não morre. Tira essa ideia da sua mente que você, quando morreu, acabou. Não. As cenas que o corpo faz aqui na terra vai acabar. Mas você dá continuidade à sua vida com o mesmo intelecto, com a mesma consciência. Com a mesma consciência. E a Bíblia nos prova em várias passagens o que Jesus fez antes da morte, no corpo da carne, e pós a morte. Após a morte ele falou com determinados indivíduos, após a morte falou com os discípulos, ele falou. E nós temos que parar de ver a morte como um grande calcanhar de Aquiles. Quando a palavra de Deus diz assim, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus está a falar que nós, que nos juntamos a Ele em duas atmosferas diferentes, não mudamos. Por que você não morre e eu não morro? Porque quando haver o inferno, nós temos que ter noção dos nossos pecados. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelaquilo que nós fizemos enquanto estivemos aqui nesse mundo. O planeta Terra é um planeta que alberga a Terra. O planeta Júpiter, nós temos no mínimo 23 ou 25 planetas. Cada planeta tem a sua essência de construção. Aqui no planeta Terra, Jesus Cristo é o Senhor e eu chamo a Shia. Aqui ele teve que vir e morrer em carne. Nos outros planetas ele está ali também, mas de um jeito que nós não sabemos como. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor explica na sua palavra, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz assim: aquilo que vos dei a conhecer é vosso, aquilo que vos dei a revelação é vosso, mas aquilo a qual guardei não vos pertence. Portanto, não cabe a Deus desvendar todos os segredos da sua majestade ao ser humano. Ele desvenda aquilo que ele quer desvendar, e nós vamos sugar de Deus
sugar do Espírito Santo aquilo que convém ao Espírito Santo entregar-nos. E você tem que saber sobre isso. E uma das ferramentas de uma guerra espiritual muito avantajada é a questão da oferta. Eu nem sequer vou falar dos dízimos, vou falar da oferta. E o diabo colocou isso como uma barreira muito grande, porque Deus, desde o Gênesis, Ele é um Deus de ofertas. Ele começa ali a oferecer amor. Primeiro no Gênesis ele oferece tudo ao homem. Tudo que você diz hoje que é dinheiro, no Éden era, e até hoje é, no Éden era árvores, frutos, peixes e animais. Era tudo ali, eram os cereais, tudo aquilo era dinheiro, e até hoje é. Deus começa a acordar ao homem dinheiro, mas não era dinheiro assim como nós temos hoje o Kwanzaa, que ontem foi o Kwanzaa burro, não. Amém? Se passar esta época do euro, que nós estamos a ver que vai passar e vai para um estado de criptos, e talvez num estado mais ligado à inteligência artificial, que nós começamos a experimentar os cartões. Hoje o cartão, um cartão simples, vermelho, azul, verde, é dinheiro. É dinheiro. Você não sabe a quantidade de dinheiro que está dentro de um cartão de um cidadão que circula a nível do país. Mas esses cartões, como a moeda em espécie, que é a folha de papel em dinheiro, chega a um tempo que vai desaparecer. Não vai aparecer mais. E o dinheiro vai continuar a ser dinheiro em outra espécie. Amém? Em outra espécie digital. Já o é hoje, mas vai ser muito mais desenvolvido. E o mundo cristão fala muito sobre o pecado e pouco sobre a prosperidade. Por quê? Porque a maior parte dos líderes que são vocacionados a essa área encontra uma barreira muito grande no crente. O crente gosta de falar de pecado, mas há situações que se passam na sua vida que não tem nada a ver com o pecado. Aleluia! Não tem nada a ver com o pecado, tem a ver com a mentalidade. O texto que nós vamos hoje ler aqui, antes nós temos que ter uma mentalidade que nos leve a bom conhecimento. E eu quero aqui te trazer uma das metáforas mais ricas e famosas de Jesus. E ela fala sobre a impossibilidade de tentar encaixar a novidade do reino e da graça nos moldes rígidos e do legalismo antigo. Sabe, a pobreza da sua família, a pobreza da minha família, o espírito de religiosidade das embaixadas, que se diz templos, a qual nós estamos acometidos, nos leva a nós não percebermos determinadas coisas que Deus nos quer entregar. Muitas vezes nós ficamos chateados porque nós vamos a uma igreja e encontramos que as pessoas de elite estão sentadas na parte de frente. E sabe que até o protocolo já sabe quem são os irmãos que vão se sentar na linha da frente. E muitas vezes nos sentimos mal por isso. Mas eu quero te abrir a mente hoje, se possível, claro, se possível, com a ajuda do Espírito Santo, é que Deus faz esse tipo de distinção. Deus faz distinção entre os que os servem e os que não servem. E vou lhe dizer aqui, servir não é entrar na igreja às 6 horas e sair às 21. Servir é honrar a Deus com tudo que você tem. Honrar a Deus com o seu corpo, com o seu olhar, honrar a Deus com os seus ouvidos, honrar a Deus com a sua mentalidade acima de tudo, honrar a Deus acima de todas as coisas. E o maior obstáculo do cristão é porque ele não entende sobre a oferta. E eu vou fazer aqui 3 dias de análise sobre a oferta. E se Deus quiser, eu posso fazê-lo domingo, não é? Porque tenho aquele espaço do culto, domingo logo cedinho. Amém? Logo cedinho, aí por volta das 9 horas. E a igreja realmente não está preparada para esta
para esta conversa de que determinadas pessoas ficam na linha da frente. O que significa? A Bíblia diz que aqueles que investem no reino de Deus, eles expõem a presença do Espírito Santo sobre a terra. Presta atenção. Aqueles que fazem investimento no reino de Deus, com os seus dízimos e as suas ofertas, eles expõem o trabalho de Deus a nível do mundo. Portanto, é com os seus dízimos, é com as suas ofertas que ministérios crescem. Eu tenho ofertantes fiéis, dizimistas fiéis, que eu nunca os vi face a face. Nunca. Eu tenho em todo o mundo, pelo menos nos países lusófonos, eu tenho pessoas que ajudam-me em ofertas para meninos de rua, como a gente diz, carinhosamente falando, e outros patrocinam. Eu faço trabalhos em cadeias, e essas pessoas geralmente nós tratamos de forma diferente. Não, isso é acepção de pessoas. Deus faz acepção de caráter. Não é acepção de pessoa, é acepção de caráter. Eu não levo o dizimista do meu ministério do mesmo jeito que eu levo aquelas pessoas que vêm, pedem um conselho, desaparecem, depois vêm e pedem um conselho, desaparecem, depois vêm. Não, eu não levo do mesmo jeito. Eu, como líder, tenho que ter momentos de oração para os dizimistas e ofertantes. Eu tenho que ter momentos de intervenção, momentos de jejum, para que eles continuem a ser capacitados a fazer investimento no meu ministério, a fim de que nós em conjunto, como uma só pessoa, possamos expor o reino de Deus na sua melhor performance. A Bíblia não se compra com oração, muito menos pela graça. A roupa que nós vestimos não se compra com oração, muito menos pela graça. Então existe ali um papel que é do dizimista, do ofertante para a casa do Senhor, para a casa do tesouro. E a casa do tesouro não são paredes. Presta atenção. Casa do tesouro não são paredes. Casa do tesouro sou eu e outros servos que levam a palavra de Deus. Então o servo a qual você vai naquela igreja entregar o dízimo, ele tem que ser uma casa do tesouro. Há servos e servas que não são casa do tesouro. Quer dizer que dentro de mim tem que haver um tesouro escondido da glória de Deus, que quando as pessoas ofertam no meu ministério, estão a ofertar num altar que transborda glória para o dizimista e ofertante. Os dizimistas têm que ter respostas, os dizimistas têm que ter batalhas que lhe levam a patamares maiores, que são os tais chamados processos. O dizimista tem que se sentir que eu estou a dar, mas eu estou a receber de Deus. Não sou eu que dou, mas aquele que está em mim transborda para a vida do dizimista. Então eu sou a casa do tesouro. O dizimista colhe de mim o alento, o azeite, o óleo da transformação que Deus derrama sobre mim, e ele automaticamente fica satisfeito. E ele transborda aquilo que é dele, ele vai unir ao meu sangue. Os pastores são aldrabões. Mas se você realmente tiver uma identidade com Cristo, você vai dar conta que a profetisa celeste é mentirosa, mas o Espírito Santo nunca me mentiu. A profetisa celeste me decepcionou, mas o Espírito Santo não me decepcionou. Então pessoas sem caráter, sem princípios e principalmente sem uma Bíblia para ler, só leem quando estão dentro da homilia na igreja, elas ficam perdendo identidade constantemente do reino. Portanto, a Bíblia diz que o Senhor olhou para a terra e não viu sequer um homem justo. Mas quando os teus alicerces espirituais estão inclinados na presença de Deus, o Senhor te tira e te teletransporta para um lugar, para um outro lugar. Mas você não pode fazer o conclave entre o líder que pecou, o líder que adulterou, a líder que adulterou com Deus.
Há quem, quando nota que o líder adulterou, ele vai misturar o líder com o Espírito Santo. Nunca faças isso. Uma coisa é a presença do... E todas as vezes que você notar que Deus colocou um lado errado do teu líder, ou é para tu ajudares ele em oração, porque ele também é terreno e sofre as mesmas vicissitudes que você sofre aqui na terra, você deve orar por ele e não só ele por ti, primeiro. E segundo, é para que você, se não for o caso de você orar por ele, é você saber que os homens são falhos, mas o Espírito Santo nunca falhou. E como é que tu notas isso? Porque você, ao longo da caminhada, mesmo aquele homem sendo perverso naquele momento, naquele determinado caráter, você teve respostas. Você obteve respostas. Amém? Não paremos de curtir. Você teve respostas. E é isso que você deve aprender. Aprenda a palavra de Deus, porque ela vem para você, porque os tempos vão mudando. E o facto de você não aceitar determinada situação, o facto de você não aceitar determinado ensinamento, não muda Deus. Deus não vai deixar de ser Deus porque você deixou de ser dizimista. Deus não vai deixar de ser Deus porque você deixou de ser ofertante. Deus não vai ficar pobre porque você não está a dar. Isso é uma ilusão. Amém? Isto é uma ilusão. Deus não deixa de ser Deus porque você está com as suas manias e eu estou com as minhas. Não, Ele não deixa de ser Deus. A cadeira dele não se movimenta, mas a tua pode movimentar-se. Então vamos ali. A Bíblia vai dizer em 3 evangelhos diferentes, os chamados evangelhos sinóticos. Ele vai dizer o foco espiritual sobre a mentalidade. O problema muitas vezes não é no dar, é na mentalidade que você foi forjado. Cresceste numa igreja X, X e X, e que eles dizem X e X, você cresceu ali, encontrou ali, e é um padrão. Muda esse padrão se ele não for bom. Muda este padrão se ele não for bom. Aleluia. Quando nós vamos por livros de Marcos, capítulo 2, versículo 21 a 22, livro de Marcos, capítulo 2, versículo 21 a 22, diz o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Do contrário, o remendo novo encolhe e puxa o velho, e a rasgadura se faz maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Conhecimentos e metanoia não se dá a pessoas, a homens e mulheres que tenham uma mentalidade parada e atrocidade pelos conceitos religiosos e até pelos conceitos familiares. Há homens e mulheres que levam os seus casamentos nos vícios antigos de sua família. A minha mãe ensinou-me assim, o meu pai ensinou-me assim, então eu vou levar. Há coisas boas que nós fomos ensinados pelos nossos ancestrais, pelo nosso pai e a nossa mãe, e há outras que nós devemos trocá-las pelo ensinamento tácito, contínuo, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está a dizer que nós não podemos colocar novos ensinamentos a quem tem uma mentalidade arcaica, que não quer mudar. Jesus não vai se preocupar em te alertar através do Espírito de Deus que você tem que ler a passagem X, o versículo X, porque ele já sabe, esta aqui eu vou lhe receber na glória pobre. Há muita gente que vai sim ir para a glória de Deus pobre, mas vai herdar o reino do Senhor. Eu vou repetir, há muita gente que irá para a glória de Deus pobre. O melhor da terra, desta terra, como a Bíblia diz, você comerá o melhor desta terra. É porque aqui nesta terra tem o melhor, mas há princípios para você cumprir.
até quando você faz uma oração, quando você peca em um determinado momento, em que você faz misturas de altares que Deus se chateia, porque há pessoas que têm a noção, pensam que esta noção é verdadeira, que o diabo amaldiçoa. O diabo não tem competência absolutamente nenhuma para amaldiçoar alguém. O que abre legalidades de maldições são situações em que nós nos colocamos, ou os nossos ancestrais os colocaram diante de nós, através das suas atitudes no passado. Portanto, o diabo não tem competência. O diabo precisa de uma legalidade minha e sua para ele entrar num território e fazer ali o que ele quer fazer. Portanto, do nada o diabo vem te amaldiçoar, não tem competências, tem que haver portas abertas para ele entrar. Portanto, se fechar a porta e você entrar em concerto com o Senhor, você tira automaticamente a legalidade do diabo. Ele não tem legalidade absolutamente nenhuma na tua vida. Ele tem que entrar por uma porta. Tu tens que lhe dar uma determinada